Oiê, estou aqui para mais um vídeo. Meu nome é Rosângela e venho falar sobre A Batalha do Apocalipse, um livro que eu reli na semana passada para fazer uma resenha para um site que eu estou escrevendo também. O nome dele é Literatudo, tá? Faça uma visita lá, dá umas curtidas, compartilha. Eu estou compartilhando no meu Face, no Twitter, tá? Para a gente crescer e compartilhar esse mundo maravilhoso que é o mundo da leitura. Então, a Batalha do Apocalipse, na época, 2010, que eu adquiri o livro e fui ler, curiosamente, porque era um brasileiro, tá? E no gênero literatura fantástica, que nacionalmente, para mim, é pioneiro. Eu não tinha lido ainda um multiverso tão bem trabalhado, com tantos elementos, como eu vi nessa obra do Eduardo Spohr. Não é dos meus livros preferidos, mas tenho que dar a honra a essa obra pelo abertura do mercado que ele deu e está dando. Hoje ele já está com uma trilogia, deixa eu ver aqui, Os Filhos de Éden. Filhos de Éden, e o spin-off da Batalha do Apocalipse, que é um conto chamado A Torre das Almas. O livro é dividido em 3 partes: A Vingadora Sagrada, Ira de Deus e Flagelo de Fogo. Na primeira parte, é a revolta dos querubins, leais a Jeová, contra o arcanjo Miguel e os seus anjos que o seguiam. Deus criou o mundo e chegou no 7º dia, e então, de acordo com o livro, ele está descansando, né? Só vai acordar novamente quando chegar o Apocalipse. E Miguel, que diz que guarda o sono de Deus, é um anjo muito cruel, com sentimentos humanos muito... os negativos, sabe? Aquele que não é a melhor parte. Ele tem inveja de Deus, ele odeia os humanos porque é a criação de Deus. Ele acha que aqueles filhos de macaco, filhos de barro, não merecem o livre-arbítrio e as graças que Deus deu para esse povo, e principalmente dos anjos terem que guardar esse povo. Então, tem um monte de tramóia, Lúcifer cai, Lúcifer se une a um general que vai lutar contra Miguel e acabam perdendo, ele cai, ele trabalha para os 2 lados, né? Ele vai para o lado do general, que é contrário a Miguel, e vai também do lado do exército de Miguel, que é contrário ao general. O personagem principal da obra chama-se Ablon. Ablon, ele é um soldado renegado. Desde essa guerra, nos primórdios lá da criação, são 18 com ele que caíram na terra e vivem em fuga. No momento em que o livro começa, e que começa a narrativa dele, eles estão no ano de 2024, eles se encontram no Rio de Janeiro, e o príncipe, o governante de Atlântida, que é um país, uma cidade que conta-se a lenda que submergiu no oceano e que era uma das mais adiantadas e estudiosas e que tinha um grande conhecimento, ele se encontra com Ablon no Rio de Janeiro para sondar se ele está percebendo que os sinais do Apocalipse estão chegando. Ele está. E ele é o único que sobreviveu dos 18 perseguidos por Miguel. E nessa conversa que ele tem com Orion, ele fala sobre a crise econômica mundial, a invasão do Afeganistão, criando um palco para um conflito mundial, que vai eclodir na 3ª Guerra Mundial, que é o Apocalipse. Sempre errando, né? É difícil fazer vídeo sem corte, viu? Então, assim, a história acontece na Mesopotâmia, lá na Antiguidade, em Roma, Sodoma,
Gomorra, China, Jerusalém e no Brasil. A história tem elementos da mitologia grega, criaturas fantásticas, fadas, duendes, elfos, dragões, feitiçaria, cristianismo, religiões antigas ou extintas. Aí nós temos a feiticeira Shamira, que no viés romântico da obra, ela é a feiticeira que Ablon salva lá nos confins da Babilônia. E ao decorrer da história, dos milênios aí, ele e ela têm um relacionamento delicado, assim, com viés romântico, que no final se concretiza, né, sendo um anjo, mas, né, fica legalzinha a parte dela. Então, assim, para mim, a obra não é perfeita, porque agrega muitos elementos, né? Muitos elementos, e ela também tem um flashback. Você está ali no início, na Guerra dos Anjos, de repente vai para Ablon, no Rio de Janeiro, conversando com o soldado, desculpa, com o príncipe Orion, que quer ele de volta na guerra, porque vão precisar. Você tem alguns erros ortográficos de revisão, tá? E os diálogos são cansativos às vezes. Às vezes. Poderiam ser mais dinâmicos, mais rápidos, mais informativos. Porque acontece o seguinte, por exemplo, ele fala lá no tempo da criação, aí vem o flashback, aí ele fala novamente, sabe? Como quem está relembrando o leitor para não perder aquele dado, mas a gente não perde, é tudo muito rápido. Pelo excesso de informação, é que a gente acaba confundindo umas coisas, a gente vai e volta. E além desse flashback do Ablon, o livro também tem momentos em que ele é narrado... Gente, dá licença, eu vou tomar água. Servido? Servidos. Na primeira e na terceira pessoa, o que também pode gerar alguma confusão. Ele foi entrevistado no Jô, ele, falando do autor, ele é jornalista, escritor, professor, blogueiro e podcaster brasileiro. Então, para quem ainda não conhece esse tipo de exemplo na nossa literatura, é bom dar uma checada, vale a pena verificar, ao menos em termos de conhecimento, e quem gosta de ler, consegue ler calmamente. Eu sou professora de língua portuguesa e trabalho muito literatura durante as minhas aulas. E eu tive uma aluna que pediu essa obra para ler, aí eu comprei especialmente porque ela queria ler. Minto, eu já tinha. O que eu comprei para ela ler foram Os Filhos de Éden, o primeiro volume. E eu não li ainda, mas vou ler. E eu achei bonito uma adolescente pedir por um filme, pedir por um livro de um autor brasileiro. Falei em filme, lembrei, a informação era o seguinte, eu acho que a história ficaria muito bem numa série de 10, 12 episódios ou um filme, mas que não agregasse tantos elementos, porque não dá para contar tudo num filme. O filme teria que ser o roteiro teria que ser mais simples, né? Mas tá aí. Gente, valeu. É o vídeo de hoje. Semana que vem eu volto com outro. Atualmente eu estou lendo A Viagem, de Virginia Woolf, e também Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi. É um nome africano, eu não sei como pronunciar ainda, mas vou buscar o som. E vou falar sobre ela na próxima semana, tá? Então aí, fiquem com Deus, compartilhem, divulguem, vamos ler, vamos compartilhar, principalmente agora que tiraram a aula de literatura do ensino médio, jogando nossos alunos mais ainda no mundo tenebroso da ignorância, né? Porque a leitura serve para você
Ah, é viagem, essas histórias não são reais, etc, etc. Mas você aprende a formar pensamentos mais complexos e você acaba não engolindo qualquer porcaria que alguém diga a respeito. Você se torna crítico. E sem a literatura, meu amigo, e sem estimular os jovens a ler, sinto eu que estou chegando nos anos avançados, que a situação está bem complicada. Mas não é para falar disso, tá? Vamos ler? Tchau.